nome é Lu Barcelos, começando mais um vídeo de receitinha aqui no canal. E a receita escolhida de hoje são dessas lindas e deliciosas esfirras, que eu já adianto que são melhores e que é muita esfirra comprada por aí, além de ser muito fácil de fazer. Então, se você quiser ver como que eu fiz, é só continuar assistindo esse vídeo. Se inscreva se ainda não for inscrito e deixa um like pra mim nesse vídeo. Separei aqui os meus ingredientes, então eu tenho 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 350 ml de leite morno, 250 ml de água, natural mesmo, 120 ml de óleo, 2 colheres de margarina ou manteiga, meia colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de açúcar e 10 gramas de fermento. Eu tô usando dessa marca aqui. E 10 gramas equivale a 1 colher de sopa também, caso você tenha o pacote maior e não sabe disso. E é importante sim colocar açúcar, porque o fermento se alimenta de açúcar. Então, quando a gente coloca o açúcar junto com o fermento, a tendência dele é ficar mais fofinha a massa. E lembrando sempre que todos os ingredientes sempre vão estar aqui descrito no box de descrição abaixo. Peguei aqui uma bacia bem grandinha para poder misturar os ingredientes, então eu já vou colocar o fermento. Vou colocar também o leite. É importante não colocar o leite quente demais no fermento, porque senão pode desandar com o fermento. A temperatura ideal é aquela temperatura de mamadeira de neném, que tu coloca o dedo aqui no leite e consegue segurar 10 segundos sem queimar o dedo, né? Então essa é a temperatura ideal. Um morninho suave. O óleo, o açúcar, por enquanto eu não coloco o sal ainda. Eu sempre evito de colocar o sal junto com o fermento. Vou colocar também a margarina. Eu vou colocar um pouco só da água, não vou colocar toda. Porque às vezes a condição do clima, se tá úmido ou não, ou a densidade da farinha pode interferir com a quantidade da água, né? Então eu coloco um pouco, metade mais ou menos, e deixo aqui um restinho. E aí eu vou adicionando caso tenha necessidade. Mas normalmente eu coloco os 250 ml sempre, porque aqui minha região é bem seca, né? Misturei tudo isso aqui muito bem. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. Vou colocar... Ops, ia colocar metade, mas coloquei mais da metade um pouquinho, pra facilitar pra misturar, e depois eu acrescento o restante na bancada. Agora aqui nessa hora eu já coloco o sal, porque aí ele não tem contato direto com o fermento. Vou colocar a mão na massa agora, né? Transferi a minha massa aqui para uma bancada e agora eu vou colocar a mão na massa, literalmente. Vou colocar o restante da farinha, o restante da água, porque eu sei que vai ser necessário. Ó, gente, essa é a consistência da massa. Ela não tá dura e nem mole demais. Agora é só sovar, tá vendo que ela tá molinha, mas ela não gruda na minha mão, ó. Não gruda na mão. Ela gruda aqui porque essa mão aqui tá cheia de massa, mas essa mão aqui que tá limpinha, ó, eu coloco ela e ela não gruda. Agora eu vou sovar toda essa massa muito bem. Pra não ficar muito pesado pra eu sovar, eu sempre divido aqui, ó, em 2 ou 3 partes. E sovo essa massa em partes pequenas, porque senão eu fico com o braço doendo. Agora é só sovar muito bem com movimentos de vai e vem assim, esfregando a massa mesmo, e aí vai ficar linda a nossa massa, vocês vão ver. Olha só pra mostrar a diferença da massa bem sovada, que é essa aqui, e a que não foi sovada ainda. Ela fica com a corzinha mais esbranquiçada, a textura mais lisinha. E é isso, eu vou fazer com o restante da massa e já volto. Sovei toda a massa, juntei aqui as partes que eu tinha sovado separadamente. E olha que massa linda que já tá. E vocês percebem, ó, que ela não tá mais grudando na minha mão. Eu pego nela e ela não gruda na minha mão.
Então é esse ponto da massa aqui que tem que ficar. Caso a sua fica muito mais mole que isso aqui, daí adiciona um pouquinho mais de farinha de trigo até chegar nessa consistência, mas não pode deixar ela dura demais, porque senão vai ficar uma massa pesada e a gente quer uma massa levinha, né? Deixei minha massa aqui do ladinho e agora vamos dividir para fazer as bolinhas e deixar elas crescer. Para isso eu vou usar o fubá para deixar ela com aquele aspecto de esfirra do Habib's, com aquele fubazinho assim nas bordas, e o fubá também vai ajudar a não deixar grudar no fundo da assadeira, né? Além de ficar com um aspecto bem bonito. Aqui eu tenho aproximadamente 1 xícara de fubá e vamos começar aqui a dividir essa massa. Já vou colocar aqui um pouquinho de fubá no fundo, para não grudar, né? No fundo não, na bancada. Já vou preparar também uma assadeira aqui que eu vou deixar crescendo, mas se você quiser arrumar um cantinho na bancada, é só polvilhar o fubá e ir posicionando as bolinhas para ir crescendo. Só que daí eu vou dividir as bolinhas do tamanho que eu acho que vai ficar legal, né? E olha o tanto que essa massa é maravilhosa. Tá vendo que eu estico ela? Esse é o ponto de véu, né? Que normalmente a gente fala. Eu estico ela aqui, ó, bastante. Tá vendo que ela já tá até meio transparente? Não sei se dá pra ver, pera. Tá vendo? Que ela tá até meio transparente, só que ela não rasga. Ela é bem elástica, ó. Vou abrir mais. Aí ela começa a rasgar, claro, porque ela fica muito fininha. Mas esse é o ponto ideal. Daí eu vou dividir os tamanhos, mais ou menos desse tamanho aqui. Pra quem quiser um tamanho exato para todas as bolinhas, é só pesar. Até peguei minha balancinha aqui, aproximadamente 30 gramas, 35 gramas, tá vendo? Ó, deu 33, mas é aproximadamente 30 gramas, 35. Então eu vou cortar aqui mais ou menos desse tamanho. Não vou usar a balança não, vou no olhômetro mesmo. Dividi minhas bolinhas. Agora eu vou pegar ela aqui, ó, vou fechando aqui, assim. Dou uma boleada com a mão e pronto, uma bolinha. Vou fazer de novo. Ó, pego aqui, vou fechando as pontinhas aqui, meio que fazendo uma bolinha, tá vendo? Junto as pontinhas aqui, dou uma boleada e essa partezinha mais feinha aqui eu coloco pra baixo. Todas as bolinhas já prontas, agora eu vou deixar crescer por aproximadamente 30 a 40 minutos. Nossa, uma moto passando. E tem que deixar crescer tampadinha, para não ressecar essa massa. Aí, dependendo do clima da sua cidade, eu vou te dar uma dica pra fazer isso aqui crescer, porque se estiver muito frio vai demorar demais pra crescer, né? Lembrando que esse tempo que eu falei de 30 a 40 minutos vai depender do clima, né? O clima da minha cidade é muito quente. Então, minha dica, caso o clima da sua cidade esteja muito frio, é colocar uma água fervente numa tigelinha, não é muita água, colocar aqui dentro do forno e colocar as formas aqui dentro para esse forno servir de estufa. Então, eu vou aproveitar que eu fiz isso, vou colocar as minhas formas aqui, coloquei uma embaixo, outra aqui, a tigelinha tá lá no fundo e vou deixar essa minha massa crescer. Isso vai fazer com que ela cresça mais rápido. Deixei minhas massas crescerem, já estão as bolinhas muito grandes, já vou mostrar pra vocês. E aqui de recheio eu vou usar mussarela, calabresa, tomate e orégano. Eu tenho 400 gramas de mussarela, 2 gomos de linguiça calabresa, um tomate grande picadinho sem semente, tem que tirar a semente porque senão junta muita água e não vai ficar legal, vai encharcar a massa. E orégano a gosto. Mas lembrando que o recheio fica o da sua preferência. Se tu quiser fazer mussarela com milho verde, azeitona, por exemplo, fica uma delícia. Carne moída, fica muito bom. Enfim, então é infinidade de recheios que tu pode aí usar a criatividade, usar o que tu tem em casa. Eu vou usar esse aqui porque é um recheio muito fácil e é o que eu tenho em casa. Já vou preparar meus recheios aqui, porque daí já fica mais fácil na hora de rechear. Vou colocar aqui uma parte dessa mussarela, quase metade, e misturar com a calabresa. Pra quem gosta de cebola, cheiro verde,
Fiquem à vontade para incrementar. E aqui no restante, colocar o tomate e um pouquinho de orégano aqui. Se tu tiver manjericão, fica delicioso também. Eu só tenho cebolinha verde congelada aqui em casa. Vou colocar um punhadinho assim. Eu não mostrei na lista de ingredientes de recheios a cebolinha, mas vocês sabem que é opcional, né? Vou começar a abrir as nossas esfirras e depois eu já vou colocando elas prontas para assar na assadeira, né? Então, já vou polvilhar o fubá. Não precisa passar manteiga, óleo para untar a forma, é só o fubá. Olha a minha massa. Polvilhar aqui o fubá. Ó, daí eu já tiro uma bolinha aqui de dentro. Coloco ela aqui. Sempre deixando tampada as outras, tá? Para não ressecar. E aí o que eu vou fazer é ir abrindo. Se quiser pode polvilhar aqui um pouquinho, ó, por cima, para evitar de grudar no dedo. E abrindo, empurrando, tá vendo que ela desliza, né? Porque tá com fubá. E esse fubá é ótimo, porque ele não deixa... Ele evita de deixar a massa voltar, sabe? Ela permanece assim, esticadinha. Viu que é facinho? Só pegar o recheio aqui agora e pressionar aqui. Até o recheio, ele ajuda meio que empurrar essa bordinha. Aí tu vai deixar a bordinha da espessura que tu quiser, entendeu? Ó, passa um pouquinho de fubá aqui em volta da bordinha. Colocar aqui e fazer com o restante. Enquanto eu tô montando as minhas esfirras, já coloquei meu forno para pré-aquecer. Eu tô colocando a 250 graus. Se o teu forno for aquele convencional do fogão, já deixa ele no máximo. O meu tem o dourador em cima, né? Então eu vou deixar no 250, porque eu sei que é uma temperatura ótima para fazer isso aqui. Outra dica, se tu quiser colocar esse requeijão cremoso de bisnaga, pode colocar por cima. Eu coloco um pouquinho de orégano por cima, mas é opcional. Se quiser colocar cebola, uma rodelinha de cebola por cima. Já vou colocar essa primeira leva aqui pra assar e é bem rapidinho, tá? Uns 20 minutinhos, tem que ficar ligado ali. A hora que começar a dourar as bordinhas, quer dizer que tá pronto, viu? Tem que ficar ligado que é muito rapidinho pra assar. E daí, enquanto isso, eu vou montando as outras. Olha a lindeza disso aqui. Assou por quase 20 minutinhos, porque meu forno tá bem quente. Gente, uma dica que eu vou dar. Vocês viram que a minha não perdeu nada o volume, ó. Que ela ficou a massa bem crescida, fofinha. Tá linda a minha massa. Se a tua, na hora de manusear pra montar as esfirras, ela perdeu muito o volume, murchou muito, daí tu deixa ela uns 10 minutinhos pra crescer, pra ganhar volume de novo antes de colocar no forno, tá bom? A minha não foi necessário. Já amei o resultado das minhas esfirras aqui. Acho que eu vou comer uma. Tá quente. Ai, tô salivando. Muito boa, surreal. Muito, muito boa. Então é isso, vou acabar aqui o restante de montar as outras, porque agora já tem outra leva lá no forno. E já volto. Agora eu vou dar uma dica pra quem quer congelar as esfirras. Então eu vou congelar a parte dessas esfirras. E aí eu deixo elas assim, ó, levemente assada, quer dizer que a massa tá pré-assada assim. Aí eu tiro do forno, deixo elas esfriarem por completo, coloco num saquinho ou numa tigelinha ou Tupperware e coloco no freezer. E depois na hora de comer é só colocar no forno até ela começar o recheio ficar assim, ó, borbulhandinho e ela ficar douradinha. E aí fica parecendo que ficou pronta na hora. Então essas aqui eu já vou tirar pra congelar. Já assei também as com tomate mussarela. Olha que linda, gente. Não foi porque foi eu quem fiz, não, mas essa massa é surreal. Olha isso, a leveza dessa massa. Gente, a única coisa difícil dessa receita é parar de comer, porque
que é muito gostoso. Agora eu vou comer mais uma de calabresa. Tá dando pra ver a leveza da massa, né? Fica fininha aqui embaixo, a bordinha mais alta, porém muito macia. E lembrando que rende muito, deu mais de 50 esfirras. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!